Enfim, né? Vamos começar, que tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje. Vejam só. Ontem, eu acho que para surpresa de ninguém, a própria imprensa já havia noticiando sobre isso, pontuando até que Mendonça era um ponto fora da curva na atual composição da Suprema Corte. O entendimento do Mendonça dificilmente seria o entendimento da maioria. E aí a maioria fechou o entendimento que as redes sociais, elas são, né, serão responsabilizadas por conteúdo de terceiro. É a vida, né? É a vida. Ai, aquela tipo de decisão que eu me pergunto, né? Será que estamos diante realmente do fim da internet? Eu quero acreditar que não, mas... Enfim, né? A observar o que vai desenrolar nos próximos dias. Mas vamos continuar. Como vocês podem ver aqui, né? Ontem, o Guilherme Caetano lá no Estadão informava assim: Google vê risco de censura em ação de Marco Civil no Supremo e faz rodada de conversas em Brasília. E veja só, normalmente quando a gente ouve falar da Google se movimentando, falando alguma coisa, quem normalmente se expressa em nome da Google é o Fábio Coelho, que é o presidente da Google no Brasil. Para vocês entenderem a dimensão do que está sendo tratado, não foi o Fábio Coelho, né, o presidente da Google no Brasil, que foi tentar, né, falar com as pessoas, amolecer o coração delas. Quem estava no Brasil é um cara chamado Kent Walker. Não parece o nome de brasileiro, né? Não parece Fábio Coelho. Enfim, ele é presidente de assuntos globais da empresa. Vocês entenderam a magnitude do que nós estamos lidando. Enfim, a turma diz que enquanto avança o julgamento no Supremo sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o Google tem feito uma rodada de conversas com representantes dos três poderes em Brasília para tratar do assunto. Kent Walker, presidente de assuntos globais do Google, encontrou-se na tarde desta terça com o ministro Cristiano Zanin. Eu acho que não adiantou muita coisa, né? Walker vê risco de censura na direção que o julgamento vem tomando. 5 dos 11 ministros já defenderam ampliar as obrigações das Big Techs na moderação de conteúdo. O tribunal também precisa definir se e em que casos as empresas de tecnologia podem ser punidas por publicações mesmo quando não houver ordem judicial para tirá-las do ar. O que implicaria uma moderação de conteúdo mais rigorosa. Aspas. Há uma oportunidade de conversar com um dos ministros sobre isso e, novamente, esperamos que haja um equilíbrio razoável entre a liberdade de expressão total e a responsabilidade social, mas não queremos que isso se transforme em censura. Não queremos ter que retirar as suas reportagens de nossos serviços, afirmou Walker, jornalista, durante o almoço promovido pelo Google nesta tarde em que o Estadão foi convidado. E, não, eu acho que não é um tema muito difícil de entender, inclusive as dificuldades técnicas de você lidar com postagens na ordem, né, de centenas de milhões ou bilhões. Quantos vídeos são postados aqui na plataforma diariamente? Quantos posts no Facebook são feitos, no Instagram são feitos, no Twitter são feitos pelos seus usuários ao longo de um dia? Você conseguir ter uma ferramenta para lidar com tudo isso é realmente assim assustador, mas eles querem, o judiciário quer que isso aconteça, né? Pelo bem da democracia brasileira. O americano defende o artigo 19 do Marco Civil, segundo o qual as plataformas só devem retirar o conteúdo do ar quando houver uma ordem judicial, e sugere uma trinca de temas pelos quais as plataformas deveriam ser automaticamente responsabilizadas. Aí veja, ele está até falando aqui um meio termo. Não, você pode até responsabilizar a gente para nós entrarmos em campo. Nós iremos fazer moderação de conteúdo sobre ameaça à democracia, incitação à violência e ameaça a crianças e adolescentes. Eu já acho meio complicado, né? Essas empresas fazerem um monitoramento de discursos que ameacem a democracia, porque está cada vez mais difícil você falar algo sem colocar a democracia em xeque. Rapaz, você falou mal do Lula, daqui a alguns dias vai virar um ataque à democracia. Meio que já tá assim, né? Mas o que está sendo sugerido na corte é uma noção muito mais ampla do dever de cuidado que não está muito bem definida, e da forma como nossas ferramentas funcionam, teríamos que remover muito conteúdo, incluindo conteúdo politicamente valioso, para evitar o risco de responsabilidade por algo que ultrapassasse os limites. Para Walker,
é preciso ponderar onde traçar a linha da remoção de conteúdo no espectro entre a liberdade de expressão e a potencial censura. Isso porque o Google, apesar de ter aprimorado seu sistema de moderação de conteúdo, enfrenta milhares de publicações de conteúdo problemático todos os dias. E teme ser responsabilizado por aqueles que passem pelo filtro da empresa. Hoje, em cada 1.000 visualizações no YouTube, um em cada 1.000 viola as políticas internas da empresa, enquanto a taxa era de 1 a cada 100 anos atrás. Então, assim, eles já conseguiram melhorar muito. É 1 a cada 1.000. Era 1 a cada 100, agora está 1 a cada 1.000. Tá? Já diminuiu para 0,001 para 0, desculpa, antes era 0,01 e agora está 0,001. Então, pô, já foi uma melhora. Onde quer que você trace a linha, teremos que traçá-la de forma mais conservadora, porque nossos algoritmos não são perfeitamente precisos e não podemos correr o risco de infringir essa linha. Haverá o risco de censurar discursos legítimos. Quando você cria responsabilidades para plataformas que não têm como investigar a veracidade de uma determinada alegação. Assim, ó, você é responsável por isso. Cara, eu não tenho como verificar se isso é verdade ou mentira, se está ameaçando ou não, então eu vou passar o facão. Eu não quero ser responsabilizado. Eu realmente não sei. A gente já pisa em ovos constantemente, medindo palavras. Eu já omito inúmeras palavras. A tendência é que a gente, daqui a alguns dias, vai conversar por mímica. Porque até linguagem de sinais, talvez eles consigam interpretar. Então, a gente vai ter que começar a usar mímica daqui a alguns dias. Mímica mesmo, é o que tem que fazer. Para tentar rir, sobreviver a essa nova era da internet. Vai fazer o quê? Vai bater de frente para gritar? A gente tem que arrumar um jeito de sobreviver. Jogar a toalha que eu não vou de jeito nenhum. Vamos aí tentar moldar, se adaptar a essa nova era. Enfim, aí veja como são as coisas. Esse texto aqui diz muito sobre o que a gente vai falar. Não o conteúdo dele, mas a análise do texto no momento que ele é escrito, por quem ele está sendo escrito. O seu Carlos Andreasa é um daqueles gênios brasileiros da turma do núcleo duro do Clube do Livro, que era ele, Felipe Moura Brasil, Alexandre Borges, outras figuras aí renomadíssimas da internet brasileira. E assim, é a típica galera que cospe no prato que comeu. Ele ficou um tempo na frente de uma editora, nem vou falar com a editora para não dar moral para ele. E aí, foi nessa editora que publicaram alguns livros do Olavo de Carvalho, o mínimo que você não precisa saber para não ser idiota, que é um compilado de artigos do Olavo por temas, que quem faz isso é o Felipe Moura Brasil. Então os caras ganham destaque, ganham dinheiro, mas foram dos primeiros a virar as costas, a apoiar perseguição, a apoiar censura contra a direita. E aí, depois do Andreasa e seus amigos fomentarem todo esse cenário catastrófico e eles verem que a censura está chegando neles, ele dá aquele clássico cavalo de pau, bota a mão na cabeça e me pergunta: meu Deus, o que é que está acontecendo? Não podemos aceitar, pelo amor de Deus. Ministro Barroso, Marco Civil da Internet existe e cabe a Barroso lamentar ou largar a toga e concorrer ao parlamento. Agora, senhor Andreasa, agora, depois de todos esses anos, será o caso de lembrar contra a malandragem de que haveria um vácuo legislativo. Não, a lei existe. Desde 2014, o Marco Civil da Internet está aí, Boa legislação, produto de longo debate público. Eu odeio o jeito que o Andreasa escreve. Ele bota vários apostos e um aposto com hífen. E ele quer escrever assim de um jeito diferentão. Texto horrível de ler. Mas enfim, ó. Lei em que consta, sim, a responsabilização de plataformas por conteúdos publicados por terceiros. Responsabilização não automática. Previsão perfeitamente constitucional em consonância com o princípio segundo o qual somente se agiria para, por exemplo, apagar publicações em resposta a uma determinação judicial, protegida a circulação de ideias da imposição. Está na moda de censura prévia. Em proteção também ao espírito do tempo, emanado do Supremo, que transforma qualquer crítica em ataque, enfatize-se, a lei existe e prevê a responsabilização. Bom, essa parada de toda crítica virou um ataque, você ajudou. Você com sua coleguinha Vera Magalhães, aquele podcast maravilhoso que você fazia com a Vera Magalhães. Ave Maria! O que vocês aprontaram ali? Não lava as mãos. Vem com a mãozinha suja, vem. Bota a mãozinha suja no papel pra deixar digital. Aquela mãozinha suja, toda encardida, mais suja de que mão de mecânico trocando pneu velho. Ah, meu Deus do céu.
Difícil apontar-lhe a inconstitucionalidade. Impossível apontar uma omissão parlamentar. Difícil apontar a inconstitucionalidade do artigo 19. Fácil ou difícil é o que cabe ao Supremo. Provocado declarar ou não a constitucionalidade, ninguém dirá que o tribunal não deve exercer o seu papel. Não se trata de recusar decidir um tema. Tem de decidir. Pode decidir erradamente. O problema, o vício, é instrumentalizar o controle de constitucionalidade para criar ou estabelecer regulações. A lei existe, pode estar defasada, mas isso não a torna inconstitucional. A lei existe. Existência que preenche o espaço do qual seria a tal omissão. A lei existe, pode ser alterada, atualizada, talvez mesmo devesse ser aperfeiçoada. E o papel disso, em tese, é do parlamento. Esta é a distinção republicana que se enfraquece. O lugar de reformar leis é o Congresso. Também o lugar de não fazê-las. A lei existe, mesmo que não existisse. O que se chama de omissão parlamentar consiste em expressão de inconformismo ante a prerrogativa do Congresso decidir não legislar. O que se chama de omissão parlamentar é uma posição. A omissão legislativa é uma posição legítima. O legislativo somos nós, a expressão máxima da democracia representativa e encarna os limites, os conflitos, os impassos, o que é na sociedade. Quando o parlamento é Corte Constitucional, dispara acusações de omissão para invadir o terreno de outro poder e deitar normas que prevalecerão até que um Congresso legisle. Vocês, assim, eu fico sem palavras para descrever isso. Eles parecem não lembrar de tudo que eles fizeram para empoderar o judiciário brasileiro a partir de 2019. Foi surreal. Durante o Fique em Casa, retirando cada pequena decisão da Presidência da República, impedindo Bolsonaro, impedindo o governo federal, entregando para governador, prefeito, para o judiciário, para, sei lá, seu Zé da padaria, todo mundo podia tomar decisões menos Bolsonaro. E batendo palma, destruindo as prerrogativas do presidente da República, enfraquecendo a presidência da República, falando maledicência. Aí agora eles estão em choque. Porque esta é uma decisão que é impossível não alcançar nossos amigos isentões. Ao presidente do Supremo, cabendo lamentar o largando a toga, né? Ele pode também se candidatar à cadeira no parlamento. O que o Supremo, ora, faz é usurpar a competência. As pensatas do ministro sendo manifestações de autoritarismo. É simples assim, essa é a verdade. Tá, beleza. Muito lero-lero. Aí, esse daqui é até melhor. Esse texto aqui parece que o Diogo Schelp plagiou a amiga do Deltan Dallagnol, Lígia Maria. Não só do Deltan, né? De toda a nata da direita brasileira. Nossos grandes jornalistas e comunicadores, quase todos amigos pessoal da Lígia Maria. Até frequentam o mesmo grupo, assim, sensacional. Né? Aquela Lígia que falou que tem que rechaçar o bolsonarismo e depois falou que não é para politizar o tema da censura, só porque os bolsonaristas defendem. Aí vem o Diogo Schelp, você lembra dele, da Jovem Pan, carequinha? Ser moderado significa reconhecer que os radicais podem ter razão sobre a censura. Agora chegou neles. Agora que chegou neles, eles estão falando que os bolsonaristas têm algum tipo de razão. Sim, gente, eles estão falando dos bolsonaristas. Ele vai deixar claro ao longo do texto. Precisou a censura chegar neles. Para eles pedindo, por favor, gente, vamos parar de ver o que os bolsonaristas estão falando. Aí ele cita o Norberto Bobbio, um jurista italiano. Que o Norberto Bobbio, certa vez, falou o seguinte, ó. Eu sou um moderado porque estou plenamente convencido da máxima antiga de que no meio está a virtude. Com isso, não quero dizer que os extremistas estão sempre errados. Eu não faço isso porque afirmar que os moderados estão sempre certos e os extremistas estão sempre errados seria pensar como um extremista. Ou seja, é autoprejudicial, além de ineficaz, combater grupos radicais adotando como postura rejeitar tudo o que eles dizem. Eles podem ter razão em algumas questões específicas, ainda que pelos motivos errados. Até na hora de falar que os bolsonaristas estão certos, ele tem que falar que está errado. Mas os motivos são errados. Mas vocês estão certos, mas os motivos são errados. Nos últimos tempos, a direita radical, representada por Bolsonaro e seus aliados e seguidores, vem reivindicando para si a bandeira da defesa das liberdades em geral e mais especificamente da liberdade de expressão. Não, ninguém está reivindicando. Ninguém. Em nenhum momento a direita reivindicou isso. A única coisa que Bolsonaro e seus apoiadores fizeram foi defender a liberdade de expressão. Só isso.
E por defender a liberdade de expressão, a sociedade começou a enxergar que é Bolsonaro e seus seguidores que levantam a bandeira da liberdade de expressão. Essa bandeira foi dada. Ninguém foi lá reivindicar. Os bolsonaristas são paladinos seletivos do direito à manifestação do pensamento. É mesmo, é? Tá bom. O bolsonarista censura, deve ser isso. Seus líderes escondem mal o fato de que, para eles, a liberdade de expressão é uma ferramenta democrática muito útil para minar a própria democracia. Meu Deus, democracia. E se tivessem sido bem-sucedidos no intento de interromper no nascedouro o atual mandato presidencial de Lula, certamente encontrariam meio de calar as vozes contrárias. Pronto. É um futurólogo. É um futurólogo. Eles iam censurar todo mundo. É análises futurológicas. Saber de tudo isso, porém, ele sabe isso, nem aconteceu, um cenário hipotético, mas ele sabe. Então, não importa. Saber de tudo isso, porém, não justifica fechar os olhos para o avanço da censura no Brasil. Não é o suficiente para fazer da nossa realidade uma ditadura, como diz os radicais. Não é. Eita. Eu fico me perguntando, na hora que prenderem o primeiro jornalista do consórcio, como é que vai ser a reação? E tem horas que eu fico achando que, se prenderem um jornalista do consórcio, o que é que vai acontecer? A esquerda vai fazer a festa, porque a esquerda também não é muito chegada num consórcio, gosta da Globo, né? Mas se não for da Globo, aí prende, a esquerda tira a onda, a direita tá sendo perseguida por essa gente há anos, vai celebrar também, e aí? Aí vai ficar lindo, né? Vai ficar maravilhoso. Eu falo, irmão, o que adianta, velho? Eu vou lutar mais pra quê? Estão me perseguindo aí há 4, 5 anos. Vocês não abriram a boca pra falar de mim, sabe? Não vou bancar o herói honrado, não. Se vai catar coquinho. Na hora, eu quero ver como é que vai ser a reação do povo se um dia um jornalista do consórcio for preso por escrever alguma coisa que não podia ter escrito. Mas enfim, né? Nós fizemos para nossa realidade de ditadura, como diz os radicais, mas sem dúvida tem o poder de enfraquecer a democracia. Ela tá fraca, mas não é ditadura, né? É só uma democracia bastarda, como o próprio Estadão já definiu. Aí reclama, né? Não é de hoje que o problema se apresenta, quem trabalha com jornalismo tem que dar décadas com a censura judicial, né? E vem piorando, aí aquele chororô todo. Mas enfim, por muito tempo, condenações abusivas nesse território, inclusive aquelas que promoviam censura prévia, eram derrubadas em instâncias superiores do judiciário. Isso começou a mudar em 2019. E começou a ser feito contra a direita. E vocês começaram a aplaudir, porque era para defender a democracia, né? É o que vocês falavam. Não mais. O Supremo, antes um anteparo para a liberdade de expressão, agora dá o mau exemplo e toma decisões com consequências profundamente danosas para o livre mercado de ideias. Um consenso insidioso começou a formar-se na corte, a corte máxima do país, e passou a se esparramar nos tribunais inferiores, o que há ideias perigosas em circulação que precisam ser coibidas. Nem que para isso seja preciso impor mecanismos de remoção de conteúdo online em massa, né, ou calar seus potenciais autores a priori, né, censura prévia. Se até censura prévia encontra amparo nos votos de ministros do Supremo, como esperar equilíbrio dos magistrados de primeira instância ao julgar casos envolvendo liberdade de expressão? Condenações como a recebida pela jornalista gaúcha, que revelou salário acima do teto de uma juíza, ou pelo humorista que contou piadas ultrajantes, se tornaram cada vez mais corriqueiros. Pode parecer tentador aceitar interpretações da lei que evitem a divulgação de ideias e opiniões que nos parecem odiosas. O problema é que censura é como creme dental. Depois que saiu do tubo, é impossível colocá-lo de volta. Passa a fazer parte da cultura jurídica e política do país, servindo a diferentes propósitos, e uma hora se vira a quem aplaudiu. Contra você, Diogo Schelp. A sua hora está chegando. Se hoje aqueles que dizem defender a liberdade de expressão o fazem por motivos escusos, essa é uma outra questão a ser combatida dentro das regras do jogo democrático. Afirmar que extremistas estão sempre errados seria pensar como extremista. Usar censura para calá-los seria agir como eles. É uma cara de pau, né? Quem que o bolsonarismo calou? Quem que o bolsonarismo calou? Não encontra amparo na realidade. Não encontra amparo na realidade o que esse cara tá falando. Sério, assim, no final do dia ninguém quer resolver nada. No final do dia,
A ânsia de querer estar certo e de destruir um homem está destruindo o país inteiro. A ânsia de destruir Bolsonaro está destruindo o país inteiro, porque as pessoas estão dodóis. Elas têm elas estão dodóis de, não sei, de Bolsonaro, sei lá, de bolsofobia aguda. É um medo agudo do Bolsonaro. Então elas têm que fazer tudo, porque é a coisa que elas mais têm medo na vida. Não é passar fome, não é perder dinheiro, não é pegar uma doença grave, não é o Bolsonaro. O cara tem que terminar metendo o louco mais uma vez. Aí tivemos julgamento ontem, né? O resultado a gente abriu ali no início. Aí vem aqui, ó, Ronaldo Lemos, fundador do ITS. E eu sempre falava pra vocês o seguinte, ó. E se tá duvidando, faz o teste. Faz o teste desde 2019. Pegue todas as matérias da Globo, que tá falando de censura, regulação das redes, e veja quem são os dois grupos que a Globo sempre vai atrás. Um é o ITS, fundado pelo Ronaldo Lemos, que tá lá, né, um dos pais do Marco Civil da Internet. E o outro grupo é o NetLab. São sempre esses dois grupos. NetLab, ITS. NetLab, ITS. Aí tá ali, né? Um dos pais do Marco Civil. Curioso ver o Supremo legislando no caso do Marco Civil. Até a criação de um órgão regulador pelo Supremo apareceu nos votos, o que desrespeita de uma só vez as prerrogativas do Executivo e do Legislativo. Adeu Montesquieu, Constituição e toda a história da teoria do Estado. Aí o Rômulo Maia comenta, né? Uai, precisou o Supremo rasgar a lei bebê do professor para ele descobrir que não existe mais Constituição e separação dos poderes no Brasil? Ô, coitadinho. Ô, meu Deus. Passou 5 anos pregando censura junto à Globo. Ô, papai. Não fica triste, não. Não, que a censura chega para todo mundo. Por outro lado, olha a alegria do NetLab. NetLab, inclusive, né, muito próximo do Felipe Neto. Ricardo Feltrin, ninguém vai me falar que o Feltrin é um bolsonarista, né? Não sei nem se dá pra colocar o Feltrin na direita. O Feltrin, eu adorei esse texto do Feltrin. Coloca ali a imagem, a cara de felicidade do NetLab vem na censura, vindo com tudo. Regulação das redes. Globo News, eu vou ler o que o Ricardo Feltrin escreveu. Vou ler o que ele escreveu. Globo News houve, entre aspas, manipuladora de pesquisas sobre redes, Marie Santini, do NetLab, bancada pela Open Society do Soros, ONG liderada pela amiga Manuela Miklos, sócia da Mayra Cota, advogada das falsas acusadoras do Marcos Mellen. Que balaio, né? Que confusão! Mas quem poderia imaginar, né, que isso ia dar errado um dia? Parabéns aos envolvidos. Aí chegamos no ponto alto. Vou mostrar ali um pouco da hipocrisia do consórcio, né? A gente já fala sempre, mas eu não canso de pontuar. Chegamos no ponto alto. Aqui é um compilado de tudo que há de melhor. A fala do ministro, o marceneiro do consórcio, o maior marceneiro deste Brasil, Samuel Pancha. Se você quer comprar um criado mudo, um guarda-roupa ou um shadow cabinet, um gabinete das sombras, para você colocar os seus pertences e o ladrão não encontrar, procura esse rapaz. Samuel Pancha até hoje, rapaz, não entregou o móvel do Lula. Porque o Shadow Cabinet do Bolsonaro veio com sirene, música fúnebre, toda a criminalização que ele aprendeu com Guilherme Amado. Mas agora o nosso marceneiro Samuel Pancha desapareceu, né? Agora ele fala de Fórmula 1. Ah, Pancha, eu não tenho como esquecer isso, né, cara? Eu não tenho como esquecer isso. Eu lembro que em 2021 eu cheguei a fazer um vídeo uma vez falando, cara, o que você tá fazendo no final do dia é desestabilizando o país. Você tá tirando a comida do prato do povo. Ele deu risada. Ele botou um recorte disso na internet, né? O YouTube aqui é cheio pela família Bolsonaro. Ele disse que eu tô tirando comida do prato do brasileiro. Como é que tá o Brasil hoje? O Brasil tá comendo bem? A coisa tá boa? Tá funcionando bem? A gente tenta falar, né? Mas adiantou? Não adiantou. Aí tá ali agora, ó. Isso não é normal, galera. Não adianta fingir que é normal e chamar de extremista quem diz que isso aqui é normal. O Samuel Pancha tá sendo chamado de extremista. Oh, você virou um extremista também, foi, Pancha?
Aí vem o Roberto Freire. O Carlos, eu tô chamando ele agora de Carlos Lacerda de 2025. Que assim como o Lacerda apoiou um golpe, depois ele teve seus direitos aí caçados, né? Foi escanteado pelo regime. O Lacerda achou que ia dar um poder de volta pra ele. O Roberto Freire tramou muita coisa, viu? Eita, que o Roberto Freire tramou contra Bolsonaro. E talvez a gente fale um pouco sobre isso. Aí depois de tudo que ele aprontou, agora ele vem, ó. Um regime de partido único, onde não existe oposição, servir de exemplo para o Supremo brasileiro, onde ainda vigora um sistema democrático e pluralista, é o fim da picada e o suprassumo da desfaçatez e da sem-vergonhice liberticida que assola o país. Estão assumindo o ditado que o ministro entusiasta da democracia chinesa desconhece o autor, do Deng Xiaoping, que pragmatismo afirmas. Não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato. O rato, no caso, é a nossa liberdade. Vamos ouvir aqui a fala do nobre ministro. Realmente vai ser censurado sozinho, né? Cadê? Acho que é um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Então, e é muito difícil hoje saber bem a natureza de várias entidades. Nós todos hoje somos grandes admiradores. Tem a galera que vai ficar, acabou, é o fim da internet. Irmão, eu vou sobreviver. Eu sou um sobrevivente, não posso fazer nada aí. Tenho certeza que de alguma forma eu vou sobreviver. 2022, quando veio, né, o furacão chamado eleição, nossa! Aí veio começar, né? Começou a vir as notificações, né? Os processinhos junto ao TSE. É porque eu ficava ali, na boa. Até hoje, eu comento assim por alto, mas nunca trouxe aqui nada em vídeo, ficar mostrando nada. Foi indo. Na hora que veio a AIGE de desinformação, que me colocava no centro de toda a desinformação, o civil basicamente mais procurado do país, eu era o primeiro nome depois porque se apresentou Bolsonaro, dos filhos, do Braga Neto, depois eu falei, pronto. O que eu vou fazer agora? E aí que eu vi, rapaz, o povo tá aqui no... O povo foi... Um monte de gente parou no porque apareceu no vídeo. Eu falei, agora eu tenho que mudar a forma, até como faço o vídeo. Por muito tempo, eu fiquei evitando trazer um tweet ou outro do pessoal mais à direita. Só trazia tweet de político, né, verificado, e fiquei assim. A gente vai mudando a palavrinha aqui, mudando a palavra acolá. O importante é a mensagem, alguma mensagem chegar. E a gente vai sobreviver, velho. Na boa. Me recuso a achar que acabou. Eu me recuso. Ver o pessoal lá reclamando, sei o quê. Até o dia que o pessoal fala assim, eu puxei o cabo da internet, a gente vai estar aí, enchendo o saco. Na boa, né? Com leveza, né? Alto astral. Eu vou fazer o quê, velho? Eu tenho que encarar a vida como ela é. O pessoal reclama demais, viu? Pior que reclama com razão, né? Nossa senhora. É que eu acho que reclamar... Tem algumas coisas que às vezes que você ficar reclamando, ficar remoendo tristeza, não vai levar a lugar nenhum. A Bia da Caserna, ela comenta o seguinte, né? Ela coloca uma nota do William Vac, agora, de maio, quase um mês atrás. Lula pede ajuda à China para regular redes no Brasil. Aí a Bia diz assim, né? Menos de um mês de Lula pedir para a China enviar um emissário para ajudar a regular as redes no Brasil, a corte, por a maioria com direito a elogio de um ministro ao modelo comunista, né, censurador daquele país. Sabe, parece até que é um aceno ao PT. Mas tudo bem. Já que ela puxou o William Vac, o Vac comentou, né, ontem, sobre essa situação. E agora, a gente já tá perto de chegar na parte boa agora. Escuta só. Vai vir pelo STF a regulação de redes sociais no Brasil. Como?
Ninguém ainda sabe. Os ministros formaram hoje maioria para responsabilizar redes sociais por publicações de usuários, mas os critérios ainda serão definidos. Há pelo menos dois, monumentais impactos políticos envolvidos nessa postura do STF. O primeiro tem a ver com a relação entre os poderes. O Legislativo não conseguiu aprovar até aqui uma regulação para a matéria, além do que já temos e que passou pelo Congresso, que é o Marco Civil da Internet, cujo artigo 19, aquele que responsabiliza plataformas que não retirarem conteúdo após decisão judicial, esse detalhe é fundamental, após decisão judicial, é o artigo que foi julgado inconstitucional pelo Supremo. Então, o Supremo vai fazer o que o legislador não fez. Não se sabe ainda se é com aquela pressa que foi pedida pelo Executivo, que se vê inferiorizado na luta política nas redes sociais, daí seu claro interesse numa regulação, que não pode ser confundida com censura, alertam os provedores, não só as big techs, diga-se de passagem. Ou seja, onde está aquela linha que determina quais conteúdos têm de ser removidos sem que se cometa censura ou se restrinja a liberdade de expressão? Cadê essa linha? Cadê? Nem o STF sabe. Ainda? Vem daí o segundo grande impacto político dessa postura do STF de pôr ordem no mundo da internet. Essa discussão se dá no Brasil num contexto político no qual o STF e o Executivo são vistos como parceiros numa empreitada que visa coibir a ação de adversários políticos, de um e de outro. É nada. Portanto, muito distante do tal do consenso do qual falam os vários integrantes do Supremo. Qualquer que seja o cálculo, ou qualquer que seja a intenção dos ministros do Supremo, essa tão sensível questão da regulação de redes sociais, essa questão parece estar caminhando por um conjunto de regras confusas, de difícil aplicação. Está ruim sem elas. Poucos acreditam que ficará melhor com elas. É, né? Tá ruim, né? Tá ruim, gente. Tá ruim. Tá ruim. Aí, quando eu vi isso ontem, essa fala do ministro, na hora eu já lembrei de uma coisa que eu falei, tenho que trazer aqui em vídeo para relembrar do pessoal. Porque tem algumas coisas, alguns eventos acontecendo no Brasil que não são de hoje, que são eventos cíclicos, que seguem se repetindo. E não são eventos que vêm de 2019 para cá. Não é só de 2019 para cá. A gente pode não ter uma direita como se tem hoje no Brasil, né, há 10, 20 anos atrás. Mas a gente já teve alguns grupos que se posicionaram mais numa posição antissistema. E eles depois desapareceram. Vou pegar o caso mais conhecido de todos, que é o Enéas. Cadê todas aquelas pessoas que votaram no Enéas? Eu quero acreditar que várias delas, não vou falar que todas, várias delas realmente tinham esse sentimento antissistema. Nada foi feito, o movimento desapareceu. Só foi voltar depois alguma coisa, meio naquela linha ali no pós-2013. Por quê? Alguma coisa de errado aconteceu? Mas enfim. Antes de falar sobre a cor do rato, a cor do gato, veja só como são as coisas, né? O país que quer regulamentar as mídias levava a sério o Sleep Giants, que prometia caçar fake news, e o Sleep Giants foi condenado por fake news. No caso aí contra a Jovem Pan. Que coisa, né? Aí a Folha de São Paulo detalha, né? Instituição sem fins lucrativos, criada com o objetivo de combater o discurso de ódio e desinformação, a entidade publicou em 2024 um post com áudio editado do jornalista Carlos Aros, da Jovem Pan, segundo o qual ele supostamente dizia que não houve ataque ao Congresso e às instituições no 8 de janeiro. A juíza Marina San Juan Melo afirmou que na sentença que o movimento com recorte malicioso prendeu a edição e descontextualização de um conteúdo jornalístico, apresentando de forma a sugerir posicionamento diametralmente oposto ao efetivamente manifestado durante a transmissão original quanto a invasões aos prédios públicos. Enfim. Só um parêntese, e é o último, eu prometo. Tá passando no Twitter, visto daqui, ó. O Brasil precisa acordar. O PLP 112, o novo Código Eleitoral,
tramitando no Senado, não é uma simples reforma. É uma tentativa de oficializar a tirania do judiciário e calar de vez qualquer oposição. O artigo 859 é o maior absurdo, prevê quase 7 anos de cadeia para quem estimular a recusa ao processo eleitoral. Mas o texto é vago, não define o que é estimular nem o que é recusa. É a porta aberta para a censura total. Não tem como dar certo, né? Uma coisa dessa. Mas enfim. Vamos voltar no tempo. 14 de agosto de 2020. 2020 era o quê? Era no bissexto? Era no bissexto, né? Assim como foi 2024. Eu sei que foi bissexto porque minha irmã nasceu no ano bissexto, era 96. Se 2020 ficar fácil, né? Então, 2020, além de ser um ano bissexto, era um ano de eleição. Eleição municipal. Agosto. O que acontecia em agosto de 2024? Eu acho que eu não preciso trazer nenhum print aqui, nem abrir o Atlas, para vocês lembrarem de todos os ataques e desgastes que Bolsonaro sofreu. Inclusive, é em agosto de 2024 que o Robin do Sérgio Moro, eu ia usar outra palavra, mas já vou me precaver aí para o ambiente de censura. O Robin do Sérgio Moro, né? O seu bate-amigo, Deltan Dallagnol, inventou a fake news do acordão para desgastar Bolsonaro. 4 anos antes, o que é que o Brasil vivia em 2020? Talvez você não tenha memória, mas a gente vivia o início da escalada das ações. As ações, você tem que ter isso na sua cabeça, as ações judiciais contra a direita, elas começam após o Moro sair do governo por conta da forma como ele saiu, com que ele denunciou. A disfarçatez do Moro chegou a ser tamanha que o Moro vazava para a imprensa o seguinte, vazou quando ele saiu. Olha a mensagem que Bolsonaro me mandou, dando a entender que Bolsonaro queria manipular a Polícia Federal para si. Como era a mensagem? Era uma matéria da Cruzoé, que Bolsonaro falava aqui, ó, esse daqui é um exemplo. Só que, qual era o contexto da mensagem que Bolsonaro mandou? Bolsonaro não estava... Era uma matéria que falava o seguinte, né? Polícia Federal vai para cima, depois do Bolsonaro, deputados, isso, aquilo, outro. Bolsonaro não estava preocupado se a Polícia Federal estava indo ou não para cima de deputados e apoiadores. A preocupação de Bolsonaro era como esse tipo de notícia está sendo vazada para o antagonista, que sempre foi visto como aliado de primeira hora do Moro, tanto que quando o Moro saiu ele vai escrever na Cruzoé. Esse era o questionamento de Bolsonaro. Ele estava preocupado com os vazamentos seletivos de informação. Moro vendeu que Bolsonaro estaria preocupado com as operações. Tanto que quando Moro sai do governo, no dia que Moro sai do governo, o ministro, que vocês conhecem muito bem, ele desceu uma ordem que não poderia modificar a equipe que tomava conta do inquérito. A equipe que tomava conta do inquérito naquela época não é o cara que está aí agora em destaque, que é um delegado, que muita gente fala mal dele. Não, era outra pessoa. Era um delegado que chegou em Brasília pelas mãos do Moro, que tinha anos de trabalho junto ao Moro. Não só na Lava Jato, mas apareceu no caso do Banestado. Delegado este que também é amigo do Deltan Dallagnol, delegado este que Moro e Deltan Dallagnol nunca abriram a boca para falar dele. Mas ele não tá mais no caso. Ele até acho que ele tá adido em outro país aí, fazendo missão internacional, um negócio desse. Enfim. Aí, assim como agora a gente tá vendo, tudo tá acontecendo, o desgaste em torno de Bolsonaro, como a gente viu agora nas eleições, a tentativa de chutarem Bolsonaro, jogar Bolsonaro na lata do lixo, em 2020 teve esse mesmo movimento. Em vez de ser Pablo Marçal, você tinha Sérgio Moro. Faz um M. Era o M do Moro, M do Marçal. Inclusive, o emojizinho que o pessoal usava era um M azul. Botava no nome no Twitter. Aí você tá vendo o ministro Gilmar Mendes falando do Deng Xiaoping. 14 de agosto de 2020, em defesa da Lava Jato. Eu vou ler aqui o início, ler o que o Renato diz e ler a segunda parte. Sim, já li recomendações aqui e ali de que devo escrever sobre assuntos variados e não apenas sobre corrupção. Em minha defesa, os 4 artigos escrevidos na Cruzoé foram sobre temas bem variados, a contra-intervenção militar, a favor de reformas das instituições, sobre a liberdade de expressão em redes sociais, e apenas o Senhor das Moscas foi sobre ameaças, da corrupção e tudo mais. E o curioso é o Moro falar contra a intervenção militar, né? Como se alguém estivesse pregando intervenção militar. Ele ajuda a fomentar esse tipo de narrativa. Aí o Renato, na época, escreveu o seguinte: quanto mais o biografado fala, mais divertido fica. O ditado o ditado citado por ele como bom diz muito sobre a forma como ele pensa.
Estado livre, policialesco, ainda é pouco. A face absolutista fica cada vez mais nítida. Pesquisem a respeito de quem criou o ditado. Quem criou? Deng Xiaoping. Na segunda parte, Moro falava assim, ó. Para satisfazer em parte as cobranças, esclareço algumas oposições. Eu sou a favor do livre mercado, da iniciativa privada. As nações mais prósperas são aquelas que souberam incentivar o desenvolvimento a partir do investimento privado. Não se ignora, evidentemente, que o Estado tem um papel importante na regulação do mercado, especialmente para evitar excessiva concentração de riqueza, prevenir monopólios e oligopólios, incentivar a livre concorrência, prover serviços de segurança, saúde e educação pública e não descuidar de políticas de amparo social. Sou, por princípio, desfavorável à excessiva intervenção do Estado no domínio econômico, mas confesso que sou bastante pragmático nesse tema. Um bom ditado vem do ex-premier chinês Deng Xiaoping. Não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Que coisa, né? Aí eu fiquei com as coisas na cabeça. Eu lembro que Moro falou sobre isso em mais de um momento. E aí eu fiquei na cabeça uma defesa do Moro, um desses artigos da Cruzoé dele, que ele estava defendendo o Tribunal Internacional Anticorrupção. Abrindo mão da soberania nacional. Ele até fala que tem casos que vale a pena abrir mão da soberania nacional. E aí eu fui atrás do vídeo que eu comentei sobre isso. Aí fui lá nos meus arquivos. Aí eu quero mostrar para vocês. Eu achei o vídeo, né? Óbvio. Olhei a data, era só olhar e ir atrás da data. Hoje é o vídeo 2056. No episódio 760. Mais de 1.300 dias atrás. 1.300 dias atrás. Olha o que a gente está precisando comentar. Da mesma forma que hoje, não só hoje, mas nos últimos meses, nos últimos anos, você vê constantemente uma massa de pessoas analfabetas políticas que não fazem nenhuma questão de compreender o funcionamento básico da política, tramitação de uma lei, né, o funcionamento mínimo do parlamento, como é o... Meu Deus, não é o código interno. A regra do jogo, nossa, fugiu da cabeça agora. Estudar o regimento interno, né? Como funciona a eleição da Câmara, do Senado. E sim, a todo momento, Bolsonaro fazia uma movimentação, tentava trazer, sei lá, o Centrão para conversar, porque precisava dos votos do Centrão. Vendido, safado, vagabundo. As mesmas pessoas que batiam em Bolsonaro lá em 2020, lá em 2021, que ele era vendido, que ele se vendeu para o Centrão e que não tinha a menor vontade de tentar entender o que estava acontecendo, eram as pessoas que apoiavam o Moro. Assim como, agora em 2024, a mesma galera que batia em Bolsonaro, vendido, safado, vagabundo, se vendeu para o sistema, apoiando o Pablo Marçal, que no final do dia terminou fazendo live com Boulos, fora todas as mentiras que ele contou, né? Uma fraude completa. É o mesmo padrão. Aí, assim como o Marçal fez todo mundo morder a língua e fingir que nunca apoiou o Marçal, com o Moro a gente viu o mesmo movimento. Olha só, existem pessoas boas no Centrão, diz Moro sobre cogitar aliança com qualquer partido. Por quê? Porque agora o Moro era candidato. O mesmo Pablo Marçal que ia lutar contra o comunismo e que depois fez live com Boulos. Quando é com eles, vale tudo. Na época se questionava Nando Moura, com a cara do Lula, Kim Kataguiri, o Zalé de primeira hora. E aí o pessoal lembrava, né? Joyce xinga Bolsonaro, cafetão de deputado, tchutchuca do Centrão. Cadê agora a Joyce? A Joyce estava apoiando o Moro. Mais do que isso, Moro ironiza Bolsonaro por aliança com o Centrão, política como ela é. Ex-ministro da Justiça fez crítica irônica usando fala do novo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Mas quando é o Moro pode. Aí você vê aqui também, o Moro não diz aliança. Então assim, o Moro pode, mas os outros não. É o mesmo processo. As pessoas simplesmente não querem entender. As pessoas seguem buscando uma perfeição impossível de ser alcançada, porque não tem como ter perfeição num sistema representativo, plural, onde a direita não tem maioria, e a gente fica preso. Um grupo, muitas vezes, também que fica sedento por estética. Não basta Bolsonaro, sei lá, ser honesto. Ele tem que parecer que ele é lavador de alma. Que se ele não lavou a alma, ele não presta. Aí você tinha, né, um monte de coisa.
Assim, eram as contradições atrás de contradições. Várias pessoas aí comentando o Moro na época. Aqui tá a entrevista que ele deu pro Globo, né? Tudo bonitinho, maravilhoso. Aí o pessoal mostrava as contradições, tipo Kataguiri, ó. Eu sou do Centrão, diz Bolsonaro defender aliança com o Bloco. O presidente rechaçou o que chamou de termo pejorativo e afirmou que já integrou partidos do grupo como PP e PTB. Falou, cara, preciso dessa turma. Aí o que Kataguiri falava? Pronto, gado do Bolsonaro. Agora já pode defender o Centrão também. 4 meses depois era a vez do Moro e o Kataguiri batendo palma, sendo que o Kataguiri é de um partido do Centrão, né? Até hoje, União Brasil. Aí o pessoal perguntava, e aí, Kataguiri? Vai falar não, que é Juca do Centrão, Sérgio Moro? O Arthur Duval também é a mesma coisa, nem vou falar isso aqui. Aí, ó, o nosso jornalista Cláudio Dantas. Cláudio Dantas, o Cláudio Esponza. Agora ele é Cláudio do Novo. Cláudio do Novo. Não guarda o rancor de Lula, afirma Moro. Nunca houve cruzada pessoal contra Lula, diz Moro sobre condenações do Lula. Cadê o Cláudio Dantas para escrever aqui? Ô Dantas, por que na época tu não escreveu um texto que Moro estava errado a humanizar Lula? Por que tu não fez isso, Dantas? Era o Maynard que não deixava, é? O chicote de couro do Maynard? O Maynard tinha um chicote de couro, é? Ah, Dantas! Cláudio Dantas! Rapaz, o Partido Novo e a Carol Esponza domesticaram o Cláudio Dantas, bicho. Eu não consigo acreditar. O cara que, Ave Maria, viu? Era independentão. Com auxílio do deputado União Brasil, Moro avança sobre redutos de Bolsonaro. Quem? Bozella. Que é quem? O cara que se elegeu pelo PSL. Como foi que Marçal ganhou destaque? Não foi com os meninos de ouro da direita? Com apoio dos influenciadores, dos jornalistas, fingindo demência o que estava acontecendo? E você vê que são ciclos que vão se repetindo. E eu não tô falando isso daqui só para relembrar do Moro e do Marçal. Vocês vão entender qual é o meu ponto. Calma que a gente vai chegar aí no julgamento de Bolsonaro. Eu falei que o assunto regulação das redes chegava lá. Aí eu não vi lá do Bozella da época. Próximas pesquisas trarão Moro consolidado em terceiro lugar, tirando votos de Bolsonaro. Quantas notícias como essa saíram na eleição? Não, a próxima pesquisa vai mostrar Marçal liderando. Não ganhou, né, irmão? Deu ruim. Aí o Santos Cruz... roeu a corda, foi pro Podemos, aí o Moro traiu o Santos Cruz, tudo bem, maravilhoso. Olha lá, entrevista com o Claudião, mais uma vez, Cláudio Esponza, jornalista do Novo. 20 minutos do pato do Moro no antagonista. O Tribunal de Corrupção será inspirado na Revolução Colorida Ucraniana. No de Estabilidade Econômica é o PSDB e PFL. Brasil esteve pior com Lula do que hoje com Bolsonaro, meio normal, né? Tá achando ruim agora, espera janeiro de 2023. Aí tava lá o Moro, né? Falando exatamente sobre isso. Tribunal Penal Internacional, abrindo mão da soberania nacional. Aí, olha o Brasil do Cláudio Dantas. Sonhei que Moro tinha aberto um think tank com recursos recuperados pela Lava Jato para formar gestores e promover compliance, com reuniões anuais no Paraguai. Estava rolando a reunião entre delegados, procuradores e auditores para discutir o regime político. Mas aí apareceu Enfim, né? Aí vida que segue. Sérgio quer de Sérgio. Um dos motivos de ter saído do Ministério da Justiça e Segurança Privada, com texto explicado em reunião privada ministerial. Tem que pegar o vídeo para ver o que era. Mas aqui, ó. Queria chegar nesse ponto. E aí a gente corta disso daqui pro Roberto Freire. Antes de chegar em Bolsonaro. Estamos quase chegando. Mais de 5 minutos chega em Bolsonaro. No presente momento. Rodrigo Constantino, que aderiu 100% na campanha do Pablo Marçal. Constantino foi um daqueles que, no dia que o Twitter foi bloqueado no Brasil e que Bolsonaro vinha aí de comício atrás de comício, de manhã, tarde, de noite, o silêncio de Bolsonaro é ensurdecedor. Ah, meu Deus do céu, eu não aguento essas coisas, viu? Constantino foi daqueles que, quando o Moro saiu do governo, o governo acabou. Aí depois mordeu a língua. Admito se tratar da nata dos economistas tucano. Era o quê? Moro, assim como o Pablo Marçal da vida, e todos esses movimentos que vão surgindo sempre cíclicos, porque o que já está aí, que está entregando algum tipo de resultado, nunca presta, que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um inútil, mas tá ali. A turma que o Moro trazia para perto, para discutir os rumos da economia do Brasil. Aí o Constantino falava, né? A nata dos economistas tucanos. O Ilan Goldfagin, ou coisa dessa, procura aí no BID, no Banco Mundial. Tá direto aí. Em parceria com o governo Lula. Olha o que o Ilan está colocando para avançar em termos de agenda verde.
inclusive em parceria com o Campos Neto, o Haddad e o Galípolo. Dá uma olhada aí. É de má baixa. Esse aí dispensa comentários. É a nata da ortodoxia. Eduardo Gianetti, o Stuberger, aquele do Fundo Verde que fez campanha pro Lula em 2022. Ele mesmo. Pedro Malan, tem precisa também, junto com o Passarida e o próprio Armínio Fraga. Só a nata dos apoiadores do Lula. Então, assim, é sempre o mesmo processo. A cada momento, quando esteticamente Jair Bolsonaro não entrega o que a direita quer, ai, ele fez uma ironia, ai, ele fez uma piada, ai, ele não falou o que eu quis, ai, ele não foi pro embate no julgamento, logo eu tenho que destruí-lo. Eu tenho que destruí-lo para agora surgir a verdadeira direita. A eterna busca pela verdadeira direita. Um dia ela chega. Eu espero que um dia ela chegue. Aí, antes, eu falei, agora só tem a questão do Roberto Freire pra gente chegar no Jair Bolsonaro. Veja como são as coisas. Em julho do ano passado, eu fiz um dossiê para falar que existe um sistema no Brasil, que é o establishment brasileiro. E eu falava muita coisa, falava até do Moro também na época, e falava de como todas essas figuras se conectavam. Por exemplo, eu falava da Tabata, que era a garota do Armínio, que entregava o Agora, junto com o Paulo Artung, que se filiou no PSD. Eu até reclamei isso em vídeo, né? O Tarcísio foi pro jantar de filiação do Paulo Artung lá no PSD, achou um absurdo isso, mas tudo bem. Aí que o Artung é líder do Renova BR, que ganha o apoio do Deltan, que no grupo Agora você tem também a Ilona Zabó, que é amiga do Moro, que o Moro indicou pro governo, que é a garota do Soros, abraçada com Soros, aqui é o filho do Soros, na casa do FHC, que além do Moro nomear para o governo, o Santos Cruz já tinha levado dias antes. Nesse mesmo grupo aqui, do Agora, tem o Gereissati Filho, procura aí os vínculos da família Gereissati com Eduardo Leite, você vai achar vínculos muito, muito amorosos, né? E você vê que diversos desses aqui são jovens, a imagem deve estar muito pequena aqui, e vai ficar de coisa. Mas tá aqui, ó. Jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. Diversas dessas pessoas são membros do Fórum Econômico Mundial. Tanto que Moro Conazabó tá no Fórum Econômico Mundial. Aí eu falava sobre Moro, 750 mil reais. Aqui é uma pesquisa do Google que mostra o quê? É a notícia exatamente que o Moro trabalha bilionário e vai chegar em 3 continentes, né? Que era a notícia, não sei se vai estar aqui mais pra frente. Aí quem também tá nesse grupo é o Hussein Kalou, que é a espécie de Felipe Martins do governo Temer, que estava lá na CNN agora em julho de 2024, né, a reclamar aí do Brasil como sempre. Tabata Amaral, né, na cúpula do FHC. Aí o Lauro Jardim comentava do Moro, seu primeiro trabalho, o trabalho do Moro, 750 mil. Maravilhoso. E quem arrumou o trabalho pro Moro, né? Valfrido Vardi, o amigo do Boulos. Deixa eu ver se tem alguma foto com o Reinaldo Azevedo. Não tá, mas eu que faço promo com o Reinaldo Azevedo. Aí você tem... Cadê? Volta pra cá. Corta de volta pro Hussein Kalou. Ah, não. Corta pra 2023. Você lembra da decisão? Do acordo de leniência, né? do ministro Dias Toffoli? Quem entrou com a ação, né, foram os partidos políticos. PSOL, PCdoB e tudo mais. Mas quem assina? Qual advogado que é a assinação do PSOL, PCdoB, etc.? Valfrido Vardi, o cara que contratou o Moro. Aí, corta de volta para esse lindo post. Luciano Huck, sendo compartilhado por Paulo Artung, que se filiou no PSD do Kassab, que o Tarcísio foi para o seu jantar, sendo compartilhado pelo Hussein Kalou. Já tentando promover, né, o Luciano Huck como candidato. Aí o Luciano Huck estava lá, escrevo na Folha, precisamos mudar, colocando um candidato, ganhando apoio do Hussein Kalou, todo mundo junto, misturado. Aí tá lá o Hussein Kalou postando. Aí você chegava aqui, ó, deixa eu ver. Aliança sem reservas. 27 de novembro de 2020. Voltamos pro período do Moro, Deng Xiaoping. E agora chega o Roberto Freire, que agora está preocupado com a censura. Agora o Roberto Freire está preocupado com a censura. Porque em 2020, o mesmo Roberto Freire estava aqui, ó. Roberto Freire, presidente do Cidadania, partido que flerta com Luciano Huck e Sérgio Moro, diz que para derrotar Bolsonaro em 2022 é preciso reunir todas as forças que se opõem ao presidente sem vetos. Então, assim, a gente chegou aonde chegou, primeiro, porque o sistema é podre, porque o sistema é uma coisa só,
age em conjunto, age como grupo, e o que se chama de direita no Brasil repete o mesmo movimento, talvez desde antes do doutor Enéas, de que a cada 6 meses, qualquer coisa que existe é como chiclete velho. Perdeu o sabor, cospe e procura um novo Big Big. É sempre assim, é um padrão, é um ciclo. Todo mundo presta, menos Bolsonaro. E se você acompanha a eleição de 2018, até chegar no ponto de concordância que tinha que ser Bolsonaro candidato, não, tem um Amoedo, porque o Amoedo é um banqueiro, ele tem 400 milhões, mas o Amoedo é mais preparado, tem um Mourão, todo mundo prestava, menos Bolsonaro. Então, assim, é o tempo todo, é o mesmo tipo de comportamento. Ele segue se repetindo. Aí disse, né, o Moro lá tava se reunindo no seu clipe econômico até com o Armínio Fraga, que tá aqui, ó, junto com o Luciano Huck, Lona Zabó. Quem foi procurar o Luciano Huck? O Moro. O Moro que foi atrás do Huck, não foi o Huck que foi atrás do Moro. Aí tá ali, né? Moro e Huck negociam aliança, visão 2022, tudo em nome da paz. Só que quando você volta no passado, em 2017, o mesmo Roberto Freire, o Carlos Lacerda de 2025, que tá falando da censura. Luciano Huck já definiu o final de dezembro como data limite para anunciar a decisão de concorrer ou não à presidência da República. Ele aprofundou os contatos na quinta com 2 conversas na casa de Armínio Fraga. À tarde, acompanhado de Lona Zabó, cofundadora do Movimento Agora e diretora do Igarapé, enfim, né, que atua, blá, blá, ele reuniu-se com o presidente do PPS, o Roberto Freire. Então, são as mesmas pessoas, o mesmo movimento, uma eterna tentativa de emplacar a terceira via. O tempo inteiro. Só quem não presta é Bolsonaro. O único que tem que ir, né? Deltan diz que extrema-direita ataca a Lava Jato, pois teme candidatura de Moro. Não muda. Não muda. É o mesmo padrão o tempo todo. E fica uma massa de pessoas, assim, um medo de perder o que não tem. É o medo de perder, vocês não têm nada. Ai, meu Deus, mas se fulano brigar com ciclano, a direita vai... Que direita, meu Deus do céu? Que direita? Olha, você já viu, lembra desse vídeo aqui? É o vídeo que o gigante segurando uma rocha gigantesca e fica aqui, ó. Um castelo pequenininho jogando pedra no gigante. Aí Bolsonaro falava, bom dia, estou agora em reunião no G20. Eu tô sozinho, velho. Eu tô sozinho segurando essa rocha, velho. É sério que vocês vão ficar me dando flechada pelas costas? É sério isso? É sério isso? É sério mesmo? Aí, quando o Bolsonaro tava falando do G20, né? Bolsonaro deixa participantes do G20 em choque ao tratar de racismo. Delegações não esconderam o constrangimento no discurso de Bolsonaro, sem sintonia com a realidade. Não é porque Bolsonaro não é woke. O fica em casa não pode servir de justificativa para ataques às liberdades individuais, diz Bolsonaro na cúpula do G20. Sempre defende a liberdade de expressão. Mas não, esse aqui não presta. Presta o Marçal, presta o Amoedo, presta o Moro. Qual vai ser o próximo aí que vem? Qual o próximo candidato aí? É o Zema que é bom, é o Tarcísio que é bom, é o Caiado, que é o próximo aí? Que todo mundo presta. Menos o vagabundo do Bolsonaro. Aí o Felipe Martins, né? Na época que podia tuitar. Ontem, durante a cúpula do BRICS, Bolsonaro reiterou sua determinação de lutar pela reforma das organizações internacionais como OMS para que prevaleça no mundo pós-fica em casa um sistema internacional pautado pela liberdade, transparência e pela segurança. Não podemos permitir que a comunidade de países seja guiada por tecnocratas desconectados das realidades nacionais, promotores de agendas próprias e supostamente porta-vozes de uma vontade universal. Os interesses de cada nação é que devem guiar a atuação dessas organizações. Lá estava Bolsonaro, na vanguarda da multipolaridade, como diz aí, né, alguns setores, ou pregando a defesa da soberania nacional, uma agenda nacionalista, não, o país em primeiro lugar, mas ele não presta. Isso daqui foi em 2020, no mesmo período que o Deltan dizia que a extrema-direita estava atacando a Lava Jato. Extrema-direita. Aí, ó a nata, 2024.
O Augusto de Franco, que outro dia eu trouxe até em vídeo, reclamando que nada pior do que os autocratas da direita. Pedro Doria, Roberto Freire, Eduardo Jorge. Tem outro aqui. Quem tá compartilhando? O Batista Júnior. O da Aeronáutica. O da Aeronáutica. Lembra da Aeronáutica aí agora do inquérito do golpe? Olha ali, ó. Olha lá. Todo mundo presta. Menos Bolsonaro. Todo mundo. Aí agora a gente chega no presente. Com 1h02. Ainda tem muita coisa pra falar. O vídeo vai ficar longo. Aí ontem, essa introdução foi importante. 20 minutos relembrando o passado. Porque tem gente que não lembra o que comeu no almoço. Aí Carlos Bolsonaro fala o seguinte. A orquestra interestelar está mais uma vez afinadinha hoje. Tudo tão previsível e revelador. Aí eu vou ter que trazer algum exemplo, né? Vou ter que trazer algum exemplo dos nossos amigos intergalácticos. Vou mostrar primeiro alguém que eu acho que estava rebatendo o intergaláctico. Eu não sei se foi direto ou não, mas ficou parecendo. Não, nem aqui ainda. Calma. Não, vamos logo então, vamos logo. Eu acho que a Ana Paula Henkel, ela tá rebatendo os intergalácticos. E eu já te mostro por quê. Ana Paula Henkel fala o seguinte, ó. Bolsonaro está enfrentando um julgamento totalmente kafkiniano. Cara, é surreal o que estão falando com o Bolsonaro. Ela tá defendendo o Bolsonaro. Diferentemente dos Estados Unidos, não há onde recorrer com seriedade e imparcialidade. Não foi apenas na retórica que o Brasil se tornou a ditadura. As condições no país não são as mesmas da justiça americana. Comparações em qualquer âmbito são brutalmente injustas e imprecisas. Cara, vocês querem comparar Bolsonaro com Trump, isso é uma injustiça muito grande. Por que eu acho que ela tava dando um aviso pros intergalácticos? Nosso amigo churrasqueiro, fofoqueiro de WhatsApp, posta ali, né? A foto do Trump, cara de mal. Ó. Pegar, viu? Qual foi a postura de Trump diante da perseguição judicial que enfrentou? Nos depoimentos formais, Trump falou pouco, mas mesmo assim registrou críticas contundentes. Fora do tribunal, cravou o caráter político dos processos sempre que pôde. No processo civil sobre as práticas comerciais de suas empresas em Nova York, ele encarou o juiz Arthur Engoron. Este é um julgamento muito injusto, é terrível o que você fez, você não sabe nada sobre mim, você que é na procuradora, que não passa de uma militante política. Já no único, só teve um, né? Um único processo criminal acerca dos alegados pagamentos para financiar uma stripper, Trump optou por não depor. Ele pode não depor, ele pode optar, viu? Rapaz, ainda assim na coletiva em frente ao tribunal atacou. Temos um juiz corrupto totalmente em conflito que está me impedindo de fazer campanha. Vai lá, fala aí no Brasil pra ver. Fala aí no Brasil isso aí pra ver o que acontece. Pra ver se sai vivo, se sai solto aí dessa entrevista. Este foi um julgamento fraudado por um juiz em conflito, uma desgraça. Vocês têm uma promotoria financiada pelos Soros e todo o resto. Eu fico com a Ana Paula Henkel, viu? Que acha que é injusto esse comparativo. A tropa intergaláctica do churrasqueiro, eu acho que tá fazendo churrasco queimado. Aí vem outra aqui, ó. Quando se joga com a própria liberdade diante de um doido, é preciso revelar quem ele realmente é. Não se brinca, não se ironiza, não se debocha, não se usa sarcasmo, não se faz piada. Sabe, tem toda a regra. Tem um manual de regras, né, que Bolsonaro não leu. Burro, não leu as regras. Eu nem vou terminar de ler, que as regras são muitas. A Etsuki fala assim, ó, rapaz, quando se joga com a própria liberdade, é preciso relevar e calcular em que posição você se encontra. Pessoas com esse tipo de pensamento talvez nunca tenham passado nada na vida que precisasse segurar a raiva, seu nojo, repulsa, para preservar a própria vida. Pessoas que se acham no direito de vestir a pele da outra e aprontar as normas que deveriam seguir sem estar por detrás de sua pele, desconhecem a arte de engolir respostas para não cuspir a própria vida. Ninguém quer engolir um sapo. Por 4 anos, Bolsonaro gritou, revelou, desmascarou e não perdeu a chance de mostrar ao mundo o mal que o ministro causa. Hoje está aí, com 70 anos, prestes a ser preso sem ter cometido crime algum. E, curiosamente, né, tá ali o estudo do Felipe Martins, do Ernesto, falando que Bolsonaro estava fazendo em 2020, 2021, no G20, no BRICS, sempre levando a palavra que as pessoas esperavam que ele levasse. Mas não presta, porque ele não seguiu as regras do Julinho.
Tem um tweet do Olavo sobre engolir sapos. Deixa eu botar aqui na tela, só porque eu lembrei aqui agora do engolir sapos. Eu até comentei em vídeo por esses dias. Deixa eu ver se foi nesse vídeo aqui. Deixa eu ver que eu acho que vem muito a calhar esse tweet do Olavo. Tweet do velho Olavo. Velho Olavo, me ajude. Cadê você, velho Olavo? Cadê, rapaz? Foi por agora. Deixa eu ver. Achei. Ó. Que o velho Olavo falava, né? Desde o início dos movimentos de rua antipetistas, que sem me consultar, se apresentava com expressão politizada do meu trabalho pedagógico, achei que era uma ejaculação precoce. E agora, pelas briguinhas ridículas e pueris que dividem suas lideranças, sei que era o mesmo. Essas briguinhas pueris, gente, divisão, de liderança, isso mudou? É desde 2015. Você tá entendendo que eu tô falando que é cíclico? A minha mensagem aqui, se for chegar a algum lugar, é: vamos quebrar esse ciclo. Vamos quebrar esse ciclo. Vamos parar com essa pilantragem de uns e outros por aí. Porque não dá, a gente vai ficar até quando, né? Nessa, não, vamos unir a direita, é momento de união. A galera tá jogando contra há anos. Todos os movimentos que vieram antes, assim, desapareceram. Vocês vão querer começar um movimento novo do zero. Vocês vão querer começar um movimento do zero de novo. E vocês acham que esse novo movimento que vai começar do zero agora, sob nova liderança, vocês acham que esse movimento agora vai dar certo? Lá atrás não deu. Será que o movimento para dar certo não passa exatamente por esses momentos de altos e baixos, de constância, de melhoria, de aperfeiçoamento, de maturação para alcançar a maturidade? Vocês vão o tempo todo, a cada 2, 3 anos, vocês vão recomeçar do zero para lidar com o sistema, que é o sistema brasileiro. Vocês que me acompanham um pouco mais de tempo, por mais que você não tenha um entendimento profundo, eu acho que você enxerga que existem, que sejam algumas famílias que conseguiram derrubar o império e dominam o Brasil até hoje, que você consegue traçar a árvore genealógica deles e onde eles estão, o que eles fizeram, inclusive na política. Vocês acham que vocês vão conseguir enfrentar um sistema desse, reiniciando o movimento do zero a cada 2 anos? Porque a cada 2 anos surge uma nova liderança que precisa fazer com que Bolsonaro prove que ele não é um bandido. Sem maturidade cultural da maturidade política. É claro que mesmo vendo o despreparo dos candidatos a líderes, me abstive de boicotar esses movimentos e até lhes dei alguma ajuda, tendo em vista a justiça das suas reivindicações e o agravamento da situação em torno. Mas, ainda assim, mantive a distância profilática, à espera de que a evolução dos acontecimentos esclarecesse melhor as possibilidades reais desses movimentos e de seus líderes. Hoje entendo que estes não estavam preparados para o sucesso popular que obtiveram. É inconcebível que alguém entre numa luta política com a cabeça cheia de moralismo exasperado e seu menor senso diplomático. O moralismo, perder de pé, falar as verdades duras, lavar a alma. Olha quanto tempo eu tô falando, não lava a alma. Para! Lava a alma dá ruim. A capacidade política mede-se pela capacidade de forjar alianças e fazer com que sutilmente a colaboração entre os bons, os medianos e os maus tendam para o lado do bem. Eu não vejo ninguém empenhado em fazer isso. Só vejo por toda parte um senso exagerado da própria honra e uma recusa histérica de engolir sapos, por pequenos que sejam. Ninguém quer engolir um sapinho. Mas vamos voltar pro dia de ontem. Aí o Toca diz, né? Tem parlamentar que simplesmente não se importou com o julgamento do Bolsonaro. Por que é Bolsonaro inelegível e transferido passivamente seu capital político? Jamais esqueçam que havia possibilidade de reabilitar Bolsonaro caso houvesse o consenso e unidade ou simples respeito mínimo ao grupo e ao projeto político. Eu não sei se tinha chances reais, 100% de colocar Bolsonaro elegível. Mas eu sei que se tivesse realmente, desde 2023, um movimento coeso ao redor de Bolsonaro, apoiando a volta dele, a coisa tinha sido diferente. Não houve esse movimento. Não houve e segue sem ter. Mas houve quem, mordido pela mosca azul, os meninos de ouro, comedor de biscoito, né, dono de fábrica de biscoito,
achasse injusto que Bolsonaro fosse o grande líder da direita e começasse a construir seu castelinho de areia em meio a uma das maiores crises da história nacional. Entenda, a candidatura de Bolsonaro em 2026 decidirá os próximos 20 anos do Brasil. Serão necessárias reformas institucionais, legais e judiciais. E isso pode ser feito com o povo, como grandeza política ou com a máquina burocrática nos massacrando. Eu não vou dar play aqui nesse áudio por causa do tempo, ainda quero mostrar mais algumas coisas, mas o cara da CNN, ele tá colocando aqui na mesa o que a Tsuki tá comentando. Eu mando esse áudio lá no Telegram e tu escuta pra ver se a Tsuki tá mentindo e eu tô mentindo. Se o cara não vai falar exatamente o que tá ali, ó. Bolsonaro consegue construir uma defesa para fora da corte, aspas. Bolsonaro contorna a imprensa. O que nós fazemos aqui agora, e até a autoridade do Supremo, mantendo a ligação direta entre ele e seus apoiadores. Esse é o elemento-chave. O bolsonarismo, como outras forças antissistema direita ao redor das democracias do mundo, tem sido prevalente no debate nas redes sociais. A percepção sobre os julgadores na sociedade brasileira não é positiva. Existe um alto grau de desconfiança de uma aliança política entre a corte e o PT. Não à toa, o maior adversário do Supremo estava ali, Jair Bolsonaro. Não à toa, o maior adversário do lulismo, do governo Lula 3, é o Bolsonaro. É a força, a narrativa, das pessoas em conjunto trabalhando para contar uma história. Hoje, o mundo é movido por histórias. E quais foram as histórias contadas? Quais foram? Vamos aqui olhar primeiro os números dessa história. Assim como os nossos grandes deputados que silenciaram quando Eduardo Bolsonaro apareceu na capa da Veja, e sobre as coisas que Eduardo também fez, porque eles não querem ver surgir uma nova liderança. Eles querem garantir que a família Bolsonaro desapareça. Deputados do PT publicam mais sobre depoimento de Bolsonaro, mas direito de engajamento maior. Um total de 115 parlamentares fizeram publicações sobre o assunto. Entre eles, 50 eram petistas e 35 do PL. Teve mais deputado petista falando do julgamento do que gente da direita. Você acha isso normal? Nossos amigos lacradores, que tanto gostam de lacrar, eles lacraram menos que os petistas. O engajamento vai ser maior, por óbvio, porque as redes sociais da direita são maiores. A bancada do PL é maior. Tem quase 100. E só 35. E o curioso. Aí vem a turma da rede social, né? Podemos cobrar? Ou estaremos dividindo a direita? Teve mais deputado do PT, falando sobre o julgamento do Bolsonaro do que deputado do PL. Uns dizem que morre pelo Bolsonaro, mas não conseguem postar o mínimo sobre o julgamento dele. Bem controverso, né? Vão na página dos nossos deputados famosinhos e vejam quantos postaram algo. Querem se desvincular do Bozo sem perder os votos dos apoiadores do Bozo. O nosso azar é que o Marçal não foi citado no processo. Se tivesse, aí ia ter vídeo todo dia. Vídeo fundo preto, fundo azul, fundo verde, colorido, live. Ia ter tudo. É o Bolsonaro, né? Ninguém aguenta mais o Bolsonaro. Vamos jogar ele embora. É o Marçal. Votei no Bolsonaro em 2018 e 2022. Não consigo nem explicar o sentimento que senti assistir o vídeo dele dando risadinha pro ministro. O moralismo exacerbado que o Olavo falava. Ninguém quer engolir um sapinho sequer. Ninguém quer ser diplomático. Era o que o Olavo falava, né? É impressionante como pessoas, né, com esse grande QI não conseguem medir proporcionalidade. O Bolsonaro é mais culpado que os autores do processo, que os perseguidores e demais membros do estamento. Entrega os companheiros e pede desculpa a Vossa Excelência. Quem foi que Bolsonaro entregou? Quem que Bolsonaro entregou, gente? Cara, critica. Pra mim, critica de forma honesta. Pedro Cerici. Dono do antagonista da Cruzoé, né? Ele tava ontem reclamando da cor do gato. Tem que falar pra ele rever, então. Reler o texto do Moro lá na Cruzoé. Ele pode até alegar que foi na época que ele não era dono. Aí vem o Cássio Ouro, o pet do Danilo Gentili, né? Fiquem aí que nem, enfim, né? Meretrizes brigando por Bolsonaro pelo MBL ou pelo que seja e não construam uma unidade enquanto nação. Enquanto você procura apontar o dedo aos outros, diz então, Gilmar assumiu que toda a corte admira o regime comunista. Somos uma ditadura. Diz o cara que apoia o Gentili, né? E é amigo do MBL.
Parabéns aos mais de 5 milhões de brasileiros que votaram nulo ou branco. A gente tá aqui, por quê? Porque quem votou no PT, por quem anulou o voto, pela direita que não conseguiu obter maioria, todo mundo tem uma parcela de culpa. Agora, não dá pra gente tapar o sol com a peneira, né? Esse é o MBL, esses são os isentões. Não dá, pô. Não dá. A minha regra é simples. Se você apoia a perseguição, eu não quero ser seu amigo. Eu não vou conversar com você. Eu aceito diferença ideológica. Eu não aceito defender perseguição, que é o que o MBL sempre fez. Aí, para terminar o vídeo de hoje, doutrinação, likes e a distância do povo. E aqui a gente chega aos finalmente. É revoltante ver o que o governo Lula faz e ainda pretende fazer com o Brasil. E ver que quem deveria se unir para combater os desmandos está mais preocupado em lacrar. Enquanto o povo brasileiro amarga uma situação econômica e social cada vez mais difícil, o PT segue sua cartilha com a formação política que mais parece doutrinação para manter sua base fiel. E a direita? A direita parece mais preocupada em quantos likes suas postagens vão ter, desperdiçando um tempo precioso. A Fundação Perseu Abramo, braço ideológico do PT, é um exemplo claro de como a esquerda opera. Eles oferecem cursos e seminários que, na verdade, são aulas intensivas de como pensar igual, de como repetir a mesma ladainha. É uma formação política que mira em adestrar, não em capacitar para um debate de ideias. O resultado é uma militância que, embora coesa, vive numa bolha incapaz de enxergar a realidade cruel que o governo do seu partido impõe ao povo. Essa formação é eficaz para o PT porque cria soldados fiéis, mas para a nação, esse tipo de formação de serviço. Não é esse tipo de formação que a gente almeja. Pelo menos eu não almejo para a direita. Eles falam a mesma língua, repetem os mesmos chavões e defendem o indefensável, enquanto o brasileiro comum se pergunta como vai pagar as contas no fim do mês ou se vai voltar para casa vivo e com todos seus pertences. E a direita, que deveria ser a voz da razão neste momento, está em seminários como o do PL, discutindo como bombar no Instagram, como viralizar no TikTok. A preocupação é com engajamento, com métricas, com algoritmo. É como se a política tivesse virado um concurso de popularidade online. É inegável a força das redes sociais, mas a obsessão por likes está cegando a direita. Enquanto o povo sofre com a carestia, com a falta de oportunidades e com a sensação de abandono, eles gastam dinheiro e energia para saber como criar hashtag. Lula derrete nas pesquisas, o país agoniza e a direita está mais preocupada em quem fez o melhor meme. O paralelo é cruel e revelador. De um lado, o PT doutrinando sua base para fortalecer um governo que amassa o povo. De outro, uma direita que, em vez de se organizar e apresentar um projeto de país, se perde na busca por curtidas. Ambos estão longe do povo. O governo Lula dificulta cada vez mais a vida do povo brasileiro e a direita perde uma oportunidade de ouro. Com Lula derretendo, o caminho estaria aberto para a direita apresentar um projeto sólido de país, com soluções reais para o povo, unificando o discurso em torno de propostas robustas. Mas, enquanto a prioridade for o número de likes, a chance de resgatar o Brasil parece menor. O brasileiro não curte isso. Só para terminar. Ontem, o Elon Musk tuitou para o mundo: lamento algumas das minhas postagens sobre o presidente Trump da semana passada. Elas foram longe demais. Tem uma galera aqui do lado do Musk, viu? Ave Maria. Teve uns liberais brasileiros, que gostam de churrasco também, falando que Trump devia rever, porque Musk foi essencial na vitória dele. Como assim? Tá, venceu e por causa disso ele tem, né, um induto para fazer o que quiser? Pode atrapalhar, pode defender o impeachment do Trump? Ele tem esse direito só porque ele ajudou a vencer? Pera aí, pô. Pera aí, irmão. Pera aí. Mas aí Trump, como diplomata, engolindo sapos, Trump agradece pedir desculpa de Musk. Ex-aliados falaram no telefone e ontem eles se encontraram. E eu falei, né? Se alguns tivessem esse tipo de comportamento quando passam do ponto, as relações no Brasil seriam muito mais fáceis. Mas o brasileiro não consegue nem sequer pedir desculpa, nem reconhecer que pode estar errado em alguma coisa. Então assim, ó, eu coloquei aquela foto do Enéas, aquele texto do Olavo de 2015, Bolsonaro não era presidente. E o Olavo já mostrava dessa crise eterna que a direita vive.
Sabe? Vamos quebrar esse ciclo. Tem 10 anos. 10 anos do post do Olavo no Facebook. 10 anos. Foi em 2015. Já teve Marçal. Já teve Moro. Agora vê os governadores democráticos. Teve Amoedo. Teve Mourão. Foram opções em 2018. Quem acompanha a eleição lembra. O movimento do Enéas desapareceu. Chegou a ser o terceiro mais votado no país. Não tinha internet. Um movimento que não tem passado, que o presente não preserva o passado, e que o presente não aponta para o futuro, aí não vai chegar em lugar nenhum. Enquanto ser de direita nesse país for ser antipetista, a gente vai ficar sofrendo esses mesmos males eternamente. O antipetismo hoje é um problema tão grande ou maior do que o petismo. Porque o antipetismo blinda uma galera que só joga contra. E as únicas coisas que fizeram a direita rachar e sair, que seja enfraquecida, foram esses movimentos de dentro da própria direita. Até o dia de hoje, nada do que a esquerda fez, nada do que o sistema fez com que o apoio social, a base popular que a direita tem, reduzisse. Pelo contrário, só fez crescer. Só fez solidificar. A direita se fez em cima do sistema. Os únicos rachas, deslizes, enfraquecimentos vieram pela própria direita. Se não quebrar esse ciclo, Bolsonaro virará o Enéas. Daqui a 20 anos, vão redescobrir Bolsonaro, vão falar que o povo era burro na época, que não soube valorizar o presidente que tem, e quem sabe aí nasce uma nova pessoa. Vão transformar, tá nesse ponto, cabe ao brasileiro transformar Bolsonaro no Enéas, que vai ser esquecido e redescoberto daqui a 20 anos, ou tentar corrigir os erros do passado e finalmente a direita dar um próximo passo. Sair desse eterno 2013. Likes, vídeos, sem estudo, sem aprofundamento, sem nenhum tipo de embasamento, os mesmos assuntos, os chavões, assim, o mundo mudou. O mundo mudou. E se nós queremos chegar em algum lugar melhor, nós também temos que mudar. Isso dá trabalho. E às vezes o pessoal não quer ter esse trabalho, mas eu só vejo este caminho. Eu fico por aqui. Vou mandar os 2 vídeos, o que eu não dei play da CNN e o do ministro lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na inscrição e tem o Atlas Brasileiro, né? É o único registro da história desse Brasil. O único. Chora, morde o cotovelo. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Fui!